Testamento de Niftali. Segundo a crônica hebraica de Jeshimeel. Capítulo 1. Esta é a última vontade de Niftali, filho de Jacó, que foi dado àquela escrava de Raquel, Bila, batalha de Deus. Quando Niftali tornou-se um ancião, chegando bem conservado a uma bela idade, andando, porém curvado há bastante tempo, decidiu dar algumas recomendações aos seus filhos. Disse-lhes: aproximai-vos, queridos filhos. Escutai as exortações de vosso pai. E seus filhos falaram: estamos preparados para ouvir, e desejamos cumprir tudo segundo nos ordenas. E falou-lhes ele então: nenhuma recomendação vos faço em relação à minha prata, ao meu ouro ou a qualquer outro bem que debaixo deste sol vos deixo. E nada vos ordeno de tão difícil, que não possais cumprir. Ao contrário, ordeno-vos algo muito fácil, ao vosso perfeito alcance. Com isso, pela segunda vez retrucaram os seus filhos: fala, querido pai. Estamos prontos a ouvir. Ele falou-lhes: nada mais vos recomendo a não ser o temor do Senhor. Serviu. Aderi ele. Então disseram-lhe eles: em que medida ele necessita do nosso serviço? Respondeu-lhes: ele mesmo não necessita de criatura alguma, mas sim as criaturas do seu mundo, dele necessitam. Ele não criou seu mundo em vão. Suas criaturas devem temê-lo, e ninguém faça ao seu próximo o que não deseja que façam a si mesmo. Então disseram-lhe eles: o querido pai, por acaso observaste que alguma vez nós nos afastamos dos teus caminhos, ou dos caminhos dos nossos ancestrais? Respondeu-lhes: o Senhor e eu somos testemunhas de que é tal como dizeis. Mas eu temo pelo futuro. Podereis desencaminhar-vos, seguindo os ídolos de povos estranhos, comportando-vos segundo as sentenças dos pagãos, unindo-vos aos filhos de José, em vez de unir-vos aos filhos de Levi e Judá. Disseram-lhe eles então: que tens em mente, pai, ao fazer-nos tal exortação? Respondeu-lhes: eu sei que os filhos de José afastar-se-ão do Senhor, o Deus dos seus pais, induzindo com isso os filhos de Israel ao pecado. Serão eles os culpados por os filhos de Israel abandonarem a sua boa terra para irem viver no estrangeiro. Nós também, por causa dele, tivemos outrora de emigrar e servir como escravos no Egito. Capítulo 2. Desejo agora falar-vos da visão que tive na minha cabana de pastor. Eu vi, sim. Éramos 12 irmãos que pastoreávamos no campo. Chegou então nosso pai para junto de nós e exclamou: correi, meus filhos. Agarre cada um o que puder agarrar. Nós porém lhe retrucamos: mas o que devemos agarrar? Não vemos nada a não ser o solo, a lua e as estrelas. Devolveu-nos ele: agarrai-os. Ao ouvir isso, Levi tomou de um bastão em suas mãos, saltou sobre o solo, assentou-se sobre ele e cavalgou. Judá, ao vê-lo, fez o mesmo. Tomou de um bastão, saltou sobre a lua e cavalgou-a. Assim procederam todas as outras estirpes. Cada uma montou sobre sua estrela e seu planeta no céu. Apenas José sobrou sozinho sobre a terra. Então nosso pai Jacó perguntou-lhe: por que, meu filho, não fizeste como os teus irmãos? Ao que ele respondeu: meu pai, o que tem a fazer no céu nascido de mulher? Eles deverão finalmente assumir o seu lugar na terra. Capítulo 3. Enquanto José ainda assim falava, apareceu ao seu lado um touro gigantesco. Possuía grandes asas, semelhantes às da cegonha, e seus chifres erguiam-se ao alto, como os chifres de um boi bravio. Jacó disse-lhe: vamos, José. Sobe. Cavalga-o, meu filho. Então José atirou-se sobre o touro. Em seguida, nosso pai Jacó afastou-se de nós. E por 4 horas José imperou sobre o touro, que ora caminhava a passo, ora corcoveava, pinoteava. Depois voou com ele para o alto, até chegar às proximidades de Judá. Então José, empunhando a bandeira em sua mão, bateu em seu irmão Judá. Perguntou-lhe então Judá: por que me bates, meu irmão? Respondeu-lhe: estão em tuas mãos 12 cetros, e eu tenho apenas um. Dá-me agora 10 deles. Pois então haverá paz. Mas Judá recusou-se a entregar-lhes. Então José bateu nele, até tomar-lhe à força os 10 cetros. Nas mãos de Judá ficaram apenas 2. Em seguida, José perguntou aos 10 irmãos: por que seguis Judá e Levi? Abandonai-os e segui a mim. Ao ouvirem isso, os irmãos de José unanimemente abandonaram Levi e Judá, para acompanharem José.
Com Judá permaneceram apenas Benjamim e Levi. Ao perceber isso, Levi desceu do solo, com grande apreensão. E José falou ao seu irmão Benjamim: Ah, caro irmão Benjamim! Por acaso não és tu plenamente meu irmão? Então, vem tu também comigo. Contudo, Benjamim recusou-se a acompanhar seu irmão José. Ao anoitecer, sobreveio uma grande tempestade, e esta separou completamente José dos seus irmãos, de tal sorte que nem dois deles ficaram juntos. Ao ter eu presenciado aquela visão, relatei-a ao meu pai Jacó. Este então disse-me: Meu filho, isso foi um sonho sem importância, e ele não se repetirá. Capítulo 4. Passado pouco tempo, outra visão foi-me revelada. Estávamos todos junto ao grande mar, com o nosso pai Jacó. E no meio do mar circulava um navio, sem piloto ou comandante. Então nosso pai perguntou-nos: Estais vendo o que eu vejo? Respondemos: Sim. Retrucou-nos então: Fazei o que me virdes fazer. Em seguida, nosso pai tirou suas roupas e atirou-se ao mar. Nós todos procedemos como ele. Levi e Judá porém levaram dianteira sobre todos os outros e saltaram para o navio, com Jacó. Dentro do navio encontravam-se todos os bens deste mundo. Então o nosso pai Jacó disse a nós: Olhai o que está escrito no mastro. Não há nenhum navio que não tenha escrito no seu mastro o nome do seu dono. Levi e Judá então observaram atentamente e perceberam que havia a seguinte inscrição: Este navio, com todos os bens nele contidos, pertence ao filho de Baraquel. Ao ouvir isso, nosso pai alegrou-se grandemente, inclinou-se e deu graças a Deus. E disse: Não foi suficiente ter-me ele abençoado sobre a terra, abençoa-me agora também sobre o mar. Logo a seguir, falou a nós todos: Agarrai, meus filhos, o que cada um puder pegar será dele. Levi imediatamente saltou sobre o grande mastro do navio e assentou-se. E Judá, em segundo lugar, saltou sobre o segundo mastro, que se situava perto do mastro de Levi, e igualmente assentou-se sobre ele. Cada um dos meus outros irmãos empunhou o seu remo, e nosso pai Jacó tomou em suas mãos os dois remos leme, dirigindo assim o navio. Somente José ficou sobrando. Disse-lhe então nosso pai: Meu filho, meu José, empunha tu também o teu remo. Mas José recusou-se. Ao ver meu pai que José não pegava o seu remo, disse-lhe: Vem cá, meu filho. Toma um dos remos leme que seguro em minhas mãos, e conduze assim o navio. Possam teus irmãos inclinar-se sobre os remos, até que todos chegueis em terra firme. Então instruiu a cada um de nós, dizendo-nos: Assim deveis conduzir o navio agora. Não tenhais medo das ondas do mar, tremendo ao rugir da tempestade ao vosso redor. Capítulo 5. Depois de assim ter nos advertido, desapareceu da nossa presença. Nesse momento, José empunhou os dois remos leme, um com a mão direita, outro com a mão esquerda, e meus demais irmãos remavam. Assim o navio seguia e navegava sobre as águas. E sobre os dois mastros em que se assentavam, Levi e Judá observavam o rumo que o navio devia seguir. Pelo tempo em que durava o entendimento entre José e Judá, este instruindo José sobre o caminho a seguir, e este dirigindo nessa direção, o navio navegava em segurança, sem bater em escolhos, pedras, recifes. Passado algum tempo, todavia, ocorreu uma desavença entre José e Judá. E José deixou de conduzir o navio segundo as recomendações do nosso pai e segundo as instruções de Judá. Então a nave começou a zigue-zaguear em todas as direções, até ser finalmente arremessada pelas ondas contra os recifes, despedaçando-se. Capítulo 6. Levi e Judá desceram dos mastros, buscando salvar-se. Também nós, os outros irmãos, salvamo-nos todos na praia. Em seguida, chegou o nosso pai Jacó e encontrou-nos todos desgarrados, cada um para o seu lado. Falou-nos: Que aconteceu convosco, meus filhos? Com certeza não conduzistes o navio da forma como era preciso, segundo vos ordenei. Dissemos-lhe: Pela vida dos teus servos. De forma alguma nós nos afastamos das tuas ordens. A culpa toda cabe a José, não pilotou o navio segundo as tuas instruções e segundo a orientação de Judá e Levi. Ele tinha ciúmes deles. Perguntou-nos ele então: Mostrai-me onde está o navio. Viu então que apenas eram visíveis os mastros da nave que afundava. Em seguida meu pai assoviou e nós todos reunimos-nos em torno dele.
Ele então arremessou-se ao mar, como da primeira vez, e trouxe o navio de volta e repreendeu José, com as seguintes palavras: Meu filho, não sejas tão insidioso. Não sejas tão invejoso de teus irmãos. Por pouco todos eles teriam perecido, por tua causa. Capítulo 7. Narrei esta visão ao meu pai. Ele juntou suas mãos, suspirando, enquanto lágrimas se derramavam dos seus olhos. Aguardei por longo tempo, ele porém não me disse palavra alguma. Tomei então a mão do meu pai, acariciando-a e beijando-a, e disse-lhe: Tu, servo do Senhor, por que vertem lágrimas os teus olhos? Falou-me: Meu filho, fico abalado porque uma vez mais tiveste esta visão, e tenho arrepios por causa do meu filho José. De fato, eu o amava mais do que a vós todos. Todavia, por causa da sua perversidade, sereis arrastados ao cativeiro e dispersados no meio dos povos pagãos. A tua primeira e a tua segunda visão significam ambas a mesma coisa. Trata-se de uma única visão. Por isso ordeno-vos, meus filhos, que não vos junteis nunca aos filhos de José, mas tão somente aos filhos de Levi e Judá. Capítulo 8. Anuncio-vos ainda: ser-me-á destinada a parte mais bela do centro da terra, lá podereis comer e saciar-vos das delícias dos seus frutos. Admoesto-vos, porém, para não decairdes, na vossa felicidade, para não vos tornardes renitentes, teimoso, inconformado, para não contestardes os mandamentos do Senhor, Ele que vos alimenta com os dons da sua terra. Não esqueçais o Senhor, vosso Deus, Deus dos vossos pais, o Deus que foi escolhido por nosso pai Abraão, quando nos dias de pelegas gerações se separaram, pois outrora, o Senhor desceu do seu céu altíssimo e trouxe consigo 70 anjos servidores, comandados por Miguel. Ordenou-lhes que ensinassem 70 línguas, exatamente aos 70 povos que se originaram de Noé. Os anjos desceram imediatamente e cumpriram as ordens do Criador. A língua sagrada, todavia, o hebraico, permaneceu exclusivamente na casa de Sem e Eber, bem como na casa do nosso pai Abraão, retendo-a como a língua ancestral. Capítulo 9. Naquele dia, Miguel transmitiu uma mensagem do santo, dizendo a todos aqueles 70 povos: Conheceis a apostasia por vós cometida, bem como as traições perante o Senhor do céu e da terra. Por isso, escolhei agora a quem desejais servir. Quem deverá ser o vosso patrono nas alturas do céu? Falou então Inico Nimrod: Para mim não há nenhum outro maior do que o mestre meu e do meu povo, que numa hora ensinou-nos a língua cuxita. Da mesma forma falaram também Put, Misraim, Tubal, Javã, Meseque e Tiras, e cada povo escolheu seu anjo. Mas nenhum deles mencionou o nome do santo. Miguel dirigiu-se em seguida ao nosso pai Abraão: A quem escolhes, Abraão? A quem deseja servir? Respondeu Abraão: A nenhum outro escolho e adoto a não ser aquele que pronunciou uma palavra, e o mundo foi criado. Unicamente aquele que me plasmou no ventre de minha mãe, corpo dentro de outro corpo, e que colocou em mim espírito e alma. A esse eu escolho. A ele desejo aderir, tanto eu quanto todos os meus, por toda a eternidade. Capítulo 10. Dessa forma, o Altíssimo dividiu as nações, distribuindo a cada povo o que lhe cabia. Desde aquele tempo, todos os povos da terra separaram-se do Senhor. Somente a casa de Abraão permaneceu junto ao seu Criador, servindo-o. Assim também o fizeram depois Isaque e Jacó. Por isso, advirto-vos, meus filhos: não apostateis. A nenhum outro Deus sirvais, a não ser o Deus que foi escolhido por vossos pais. Pois tendes perfeito conhecimento de que nenhum outro se lhe compara. Nenhum outro pode fazer, como ele fez, as obras do céu e da terra. Nenhum outro pode operar tais maravilhas, que são a prova do seu poder. Podeis ver na criação do homem uma mostra do seu imenso poder. Quão grandes maravilhas nele estão reunidas. Foi criado por ele, da cabeça aos pés. Com seus ouvidos escuta, com seus olhos vê, com seu cérebro pensa, com seu nariz cheira, com seus canais respiratórios produz sons, com sua goela ingere comida e bebida, com sua língua fala, com sua boca ensina, com suas mãos realiza trabalhos, com o seu entendimento medita, com o seu baço sorri, com seu fígado irrita-se, com o seu estômago digere, com os seus pés anda. Os pulmões aí estão para respirar, com os seus rins ele se aconselha.
e nenhum dos seus membros altera sua função, cada um deles guarda o seu domínio. Portanto, convém que o homem considere quem o criou, quem o plasmou no corpo da mulher a partir de uma gota mal cheirosa, quem o trouxe à luz do mundo, quem lhe deu a luz dos olhos e a capacidade de andar com os seus pés, quem o colocou ereto, firmando-o sobre as suas bases, quem predispôs boas ações na sede do seu entendimento, quem infundiu-lhe o alento da vida e um espírito puro, que dele proveio. Feliz daquele que não corrompe o Espírito Santo de Deus, que por este lhe foi infundido. Salve, se puder devolvê-lo tão puro ao seu Criador como no dia em que lhe foi confiado. Foram estas as palavras de Neftali, filho de Israel, Jacó, outrora repassadas aos seus filhos. Palavras que foram mais doces ao paladar do que mel de abelha. E assim, chega ao fim o último desejo de Neftali, filho de Jacó. Fim.